Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. 2 Samuel 12, verso 10, está escrito: De agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. A gente vai ler quase todo o contexto do 11 e do 12, mas eu quero começar por esse texto para a gente começar a falar das consequências. Voltando ao que eu falei ontem, arrependimento concreto e honesto, ele não pondera essas terceirizações. Eu me arrependi para Deus. Não. Só há verdadeiro arrependimento quando há clareza com as consequências do ato. Então, se você foge da consequência do que aconteceu e cria justificativas, alguns criam até doutrina. Por exemplo, ontem com os pastores eu estava falando que um pastor caído, imoral, ele fez uma live e tinha quase 50 mil pessoas na live dele. E ele criou uma doutrina. Eu sei que ele é caído, eu tenho acesso às informações. Eu tive acesso a uma das amantes, eu atendi uma das amantes dele no meu gabinete. E quando o homem é de Deus, ele continua chorando, cara, pelo pecado. Acabou as lágrimas, o homem está se aproximando do inferno. Continuaremos a pecar até Jesus voltar e cada dia a gente clama para se manter de pé. Aquele que pensa estar de pé, é o que a Bíblia diz. Cuide para que não caia. Então a vigilância é constante e é diária. Então um homem de Deus, ele nunca que vai tocar na palavra para se justificar. Toda vez que alguém diz, está escrito, o homem de Deus, fui eu. Põe a mão na cabeça e se rende. Não, eu me entrego. Nunca. Se ele manipular a palavra de Deus, ele não é um homem de Deus. Se ele criar uma doutrina para justificar ele mesmo, ele não é homem de Deus. Aí esse pastor fez uma live para falar sobre os escândalos aos pequeninos. Lembra que Jesus Cristo disse? Quem escandalizar um desses meus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular nas profundezas do mar. O pastor disse, estava pregando na live, que um pastor traiu. Ele usou esses termos. Um pastor traiu, um pastor caiu, um pastor tem uma amante. Se você sair pela igreja falando isso, você está escandalizando os pequeninos. Olha só. E todo mundo, amém, pastor, é isso mesmo. Temos que cobrir os nossos pastores. Ele botou na cabeça de 50 mil pessoas que escândalo não é um pastor cair, é você informar outro irmão da queda do pastor. Ou seja, ele não está cauterizado, já não é mais um homem de Deus. Porque eu vejo isso lá em Romanos 1. A gente usa só para os homossexuais, Romanos 1, 27 e 28. E mudaram o uso natural do homem e da mulher e Deus os abandonou a uma disposição mental reprovável. O que é isso? Em outras palavras, é um abandono intelectual da parte de Deus. Quando a gente é honesto com o pecado, com o nosso coração, Deus ainda convence a gente no campo do intelecto. Deus não tocar o nosso intelecto, a nossa razão, porque arrependimento é um toque na razão. Não é, estou arrependido. Não, quem está arrependido toca primeiro o racional. Ou seja, esse pastor já foi desprezado por Deus de alguma maneira, é igual Saul. É igual Judas. Davi pecou, Saul pecou. Porque um continua, o outro não. Pedro pecou, Judas pecou. Por que um continua, o outro não? Porque Deus pode chegar a um nível de desprezo ao indivíduo. Isso é fortíssimo, cara. Mas Deus não é amor? É o que eu sempre digo, cara. Não pega um texto para dizer Deus é amor, ou não pega um texto para dizer Deus é juízo, é a Bíblia toda. Lá no texto do amor, que é João 3,16, e Deus amou de tal maneira. No mesmo capítulo, o último verso está escrito: aquele que desprezar o Filho de Deus, ou continuar rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus.
Então, o mesmo texto que vai falar do amor, vai falar da severidade. O mesmo texto que vai falar da inclusão, vai falar da exclusividade. É o que eu sempre falo, vinde a mim, ai de mim, entendeu? Então, assim, Deus vai chamar você, tá quebrado? Tá arrebentado? Vem. Mas uma hora o temor tem que nascer no coração. Não é bagunça. Porque o pessoal acha que é isso, né? A graça de Deus, o aspecto terapêutico da teologia evangélica, ela é momentânea, cara. Cuidar das nossas feridas é momentâneo, mas vai ter uma hora que a palavra vai dizer, cara, levanta. O Espírito Santo vai dizer, levanta. Então, é o pior estágio do pecado de um homem, é o abandono de Deus. Cara. Deus pode estar tão chateado com a gente que, abandona a gente no campo da razão. Então, seja honesto com o arrependimento. Eu estava folheando aqui minhas anotações, né? Crente bom, irmão, tecnologia é uma bênção. Compre uma Bíblia, amado. Compre uma Bíblia. E as canetinhas marcar texto, sabe? Marcar dúvida, marcar rema, sabe? Marcar o que Deus fala com você. E os caras, e o celular? Acabou a bateria, acabou a palavra de Deus na vida do sujeito. Aí eu tava aqui, folheando, cara. Davi era um cara lindo, velho, de coração. Aí ele fugiu do filho Absalão. E foi subir um monte com seus homens e diz, e Davi subiu o monte chorando. E os seus homens chorando com ele. Imagina, os caras guerreiros, cara. Sabe, os caras tudo armados, os caras tudo musculosos, os caras tudo de guerra. É isso, aí Deus olha e Deus fala, velho, eu não aguento esses caras, entendeu? Porque é o que Deus espera no coração do ser humano, quebrantamento, quebrantamento. Enquanto o cara chora, a vida, a esperança. Se Deus não consegue quebrantar o coração de um crente, de um homem, de uma mulher, de um jovem, Deus não tem matéria-prima, porque é isso. O quebrantamento do arrependimento é a matéria-prima de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, sim ou não? Mas a Bíblia está cheia de princípios. Deus pode te prosperar, sim ou não? Mas não prospera sem os princípios. Deus pode te curar, sim ou não? Mas não te cura sem os princípios. Porque Deus quer. Ele não precisa, mas Ele quer matéria-prima. Ele pode fazer qualquer coisa, decidiu não fazer. Honrai ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Lembra lá Provérbios 3, né? Primeiro fruto, que significa primícia, ou seja, se a vida não começa com Deus, clamar a Deus no final, pode até ser que Deus venha, e pode vir. Mas é burrice evangélica chamar Deus para a equação só no dano. É para o crente, o homem evangélico, começar a aprender a viver de maneira inteligente, antecedida. Obedecer no tempo bom, obedecer quando está próspero, quando está curado, quando está tudo bem, sabe? Aí você tem uma obediência inteligente. Talvez o problema que você tinha nem volte. Aí eu volto à mentalidade do hospital. Por que a mentalidade do hospital? Por que a igreja é hospital? Porque Jesus é responsável a cuidar só de dano. Aí os homens evangélicos estão dizendo que Jesus não merece o melhor deles, só o pior deles. Ó Jesus, atiraram no meu braço. Ó Jesus, perdi uma mão. Ó Jesus, estou sangrando. Ó Jesus, quebraram a rótula do meu joelho. Aí Jesus vai e interna você. Mas ninguém quer sair desse lugar para dar a Jesus o melhor da vida dele. Então, se a igreja é hospital, botaram na cabeça do crente que Jesus é digno só do pior. Do resto. Obrigado, pastor. Aí a gente não entrega a primícia da nossa renda, da nossa existência, seja ela qual for. Sexual, moral, familiar. A gente entrega o fim, mas não entrega
o início. Eu volto ao que eu comentei ontem. Não podemos usar Davi se a gente não assumir as consequências que ele assumiu. Então não é simplesmente uma história de perdão, é também uma história de consequências. A espada nunca mais se afastará de sua casa. Aí Deus disse ainda: o que você fez escondido, eu vou fazer de dia, para todo Israel ver. Aí um cara honesto vai dizer: não posso fazer nada. Amém? É consequência do que eu fiz. Mas os caras não, como eu disse ontem, peca como adulto, que é consequência de criança. Capítulo 13, só vou passando para te dar informações dessa profecia negativa que o profeta deu a ele. Capítulo 13, ainda de 2 Samuel, Tamar, a filha de Davi, foi estuprada pelo irmão, um dos filhos mais novos de Davi, chamado Aminon. Está escrito que ele ficou com febre, doente pela irmã. Ele ficou de cama. E o pecado tem esse poder, né? Quase todos os senhores aqui já passou por isso, de perseguir uma mulher por estar apaixonado, depois que transa com ela, parece que sai um demônio do seu corpo. Aí você despreza. Tipo, o homem é tipo o amor platônico, né? O que é amor platônico? O amor por aquilo que eu não tenho. Então, quando você passa a ter, talvez você não ama mais. Então, o homem ama perseguir, caçar. Está apaixonado é entrar numa busca, numa captura. Aí depois que tem o que perseguiu, não me preencheu. Deixa eu me apaixonar de novo. Aí vai para outra aventura. Disse que o cara ficou de cama, de tesão pela irmã. Pela irmã. Aí falou com o pai para a irmã cuidar dele enquanto ele estava doente. O pai perguntou: não pode outra pessoa? Aí ele: não, eu queria minha irmã. Aí o pai deixou. A irmã estava cozinhando, sei lá, fazendo uma sopa para ele, ele foi lá e estuprou a irmã. O pecado, ele sempre causa um dano cognitivo em nós, comportamental, na identidade, no caráter, nas escolhas, no comportamento. E não foi diferente com Davi. Davi perdoado, amado, lavado pelo sangue, porém, o pecado sempre causa rupturas de raciocínio. Então, pode ser um traço natural de Davi? Pode, mas pode ser uma herança do pecado nele. Onde há pecado, há letargia. Onde há pecado, há covardia. Onde há pecado, há lentidão. Onde há santidade, há força, progresso, continuidade, força, vitalidade, virilidade, criatividade. Então, o que um pai deve fazer quando chega essa notícia que o seu filho violou sexualmente sua própria irmã? Um monte de providência. Uma surra, uma dura, um soco, uma denúncia, um desespero, qualquer coisa assim, sim ou não? Davi não fez nada. Chorou. Está escrito que ele chorou. Um pai omisso empurra seus filhos a tomarem atitudes estúpidas. Absalão, que já tinha o coração desviado do pai, esperou 2 anos e matou Aminon. Porque o pai, que deveria fazer algo, não fez. Aí ele chorou de novo. O que a gente, tipo assim, um irmão matou outro irmão, um pai entra em desespero, né? Davi não fez nada de novo. Entrou em desespero. Tipo, olha, mataram todos os filhos do rei. Aí ele entrou em desespero. Não, meu rei, não entre em desespero. Foi só Aminon. Aí ele chora a morte de Aminon. Mas olha a consequência da profecia. A espada nunca mais vai sair da sua casa. Então, tem certeza que quer usar Davi como exemplo de arrependimento para o seu pecado? Olha os danos que a gente não estudou.
A sacanagem dura apenas uma noite, irmão. O boleto virá pela manhã. E o boleto pode ser duríssimo. Vale a pena? Aí, para a gente encerrar, para eu voltar para o texto central, que é o 11 e o 12, aqui em 2 Samuel 16, verso 20, está escrito assim: Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: O que devo fazer agora? E esse Aitofel era o melhor amigo de Absalão. Então eu sempre digo numa maçonaria: cuidado com quem você chama de amigo. Amigos sempre levam para a luz e para a cruz. Ô, cara, traí minha esposa, tô arrependido. Um amigo diz: Amém, cara. Vamos trilhar esse caminho junto, porém eu vou te preparar para confessar isso para o teu pastor, para a tua mulher. Não vou te cobrir, vou te conduzir. Amigos não cobrem, amigos conduzem. Amém? Então cuidado com quem você chama de amigo. Amigo do bar, ó. E amigos da luz. Vamos para a igreja? Aí você já garimpa todos os seus amigos. Vamos pro bar? Ih, tem quem pague a noitada. Tem quem pague o puteiro, tem quem pague a cocaína, a cerveja a madrugada inteira. Fala que uma conta tua tá atrasada. Pede ajuda para pagar o teu cartão atrasado. Cuidado. Absalão não tomou esse cuidado, né? O que eu devo fazer? Pergunta para o melhor amigo. O melhor amigo diria: cautela, cara, é teu pai. Sim ou não? Não, mas ele disse assim, ó: tenha relações, verso 21, com todas as concubinas do teu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Então toda Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível a reconciliação. Da mesma janela que Davi viu Betseba, Absalão montou uma tenda, botou a cama do lado de fora e transou com todas as mulheres do pai. Lembra o que Deus disse no 11 e no 12? Que você fez escondido. Eu vou fazer de dia para todo Israel ver. Tem certeza que quer usar o exemplo de Davi? Sem levar em conta as consequências que ele teve que administrar. O filho perseguiu o pai, querendo matá-lo para tomar o reino. Então não foi simples. A dor que ele teve que administrar depois do pecado dele foi cruel. E ele só pôde suportar esse sofrimento porque era um homem de verdade. Um adorador, um homem íntegro, um homem com raciocínio maduro, não com raciocínio infantil. Mas vamos lá. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Está escrito: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Todo o problema começou quando o rei descansou em um dia que tinha que trabalhar. No começo do ano, época em que os reis estavam em guerra, ele manda seus guerreiros e ficou em casa. Então, o problema do rei Davi começou quando ele relativizou suas responsabilidades. É hora de eu estar ocupado e eu me impus uma folga ilícita. Eu estou escrevendo um livro sobre essa história que se chama Não Acorde Tarde em um Dia de Guerra.
Não era para ele estar em casa, era para ele estar em guerra. E ele ficou em casa. Então era o momento dele exercer suas responsabilidades. E ele abriu mão delas. Cabeça vazia, oficina do diabo, já diz o ditado. Então desocupou a mente quando ela deveria estar ocupada. E aconteceu o que aconteceu. Aqui no verso 2 e 3 está escrito: e reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram: é Betseba, filha de Eliá, esposa de Urias o Hitita. Verso 4: então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Algo que você nunca ouviu, para que a trouxesse e teve relações com ela. Algo que você nunca ouviu, vai ouvir hoje pela primeira vez, talvez. Isso aqui foi um abuso sexual. Não estou dizendo estupro, estou dizendo abuso. E é o do pior abuso, que é o exercício da autoridade daquele que deveria proteger. Porque a moça, sem o marido e sem um pai, sem um parente homem perto, não tem força nenhuma para repelir a força do rei. É como se fosse hoje um policial na porta de uma moça de 20 anos, o delegado está chamando você. Como ela vai conseguir resistir? Então o rei Davi impôs o poder. Ele abusou da confiança. Ele quebrou o pacto de Cristo. O maior entre nós é aquele que serve. Ele feriu os pequenos, que a autoridade dele existia para proteger. Então, não foi, na minha leitura, uma relação consensual, porque mais à frente, quando vem a notícia que Urias morre, está escrito que Betseba chora. Então, a gente não está diante de uma adúltera. A gente não está diante de uma mulher que voluntariamente foi para o quarto do rei. Porque o rei não conheceu ela no shopping, na balada, na hamburgueria, nem na pizzaria. Ela estava tomando banho na casa dela. E o rei manda seus soldados na porta da moça para trazer ela. Não há o que fazer. Não há o que a moça possa fazer nesse contexto. Porque um homem com tesão... Você viu um homem com tesão, que foi Amnon, ficou doente na cama. Quando o homem deixa de pensar com a cabeça de cima e com a cabeça de baixo, ele é capaz de virar um monstro. Em janeiro desse ano, um pai matou seu bebê recém-nascido de 27 dias, violentado sexualmente. O que é isso? É quando um homem pensa sexualmente, não mais espiritualmente e racionalmente, ele vira um monstro. E nenhum de nós pode duvidar da nossa natureza caída, da nossa natureza humana. Nenhum de nós pode amenizar o dano que a pornografia causa na personalidade humana. Porque é o que eu sempre digo, nem todo consumidor de pornografia é um abusador. Mas, sem dúvida, todo abusador é um consumidor de pornografia. E ele vai cauterizando as camadas de sua personalidade, vai monstrificando. Ele sai do básico pornô, homem e mulher, e ele vai cauterizando as camadas. Por quê? Na minha leitura, não há vício em pornografia. Há vício na liberação de endorfina, dopamina e serotonina. Então, por exemplo, há pesquisas que provam que o cara viciado em crack, assim, ele está viciado no crack, mas não é no crack, é na questão química que aquilo produz na sua fisiologia. Então a gente não está viciado no pornô, a gente está viciado naquilo que a sensação libera em nós. É como um hamster, sabe? Treinado nos choques ali, na gaiolinha, rodando e tal. E isso vai cauterizando os níveis. Aí o pornô básico já não serve, aí a gente vai para homenagem, a gente vai para pornô gay, a gente vai para bestialidade, zoofilia. Daqui a pouco a gente vira criminoso.
Porque entra no campo do quê? Da pedofilia. Então, quando eu vejo um pai matar seu bebê, nenhum homem racionalmente faria isso, sim ou não? Mas o cara já está destruído na sua psique, na sua humanidade. Já não há racionalidade na vida desse indivíduo. Então aconteceu com Amnon, aconteceu com Davi. E aconteceu com muitos de nós, dominados pelo tesão. Davi abusou de Betseba. Aí, para piorar, verso 5 diz: passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro para dizer a Davi: estou grávida. Aí Davi mandou uma mensagem a Joabe. Quando Urias chegou, Davi perguntou: como estavam Joabe e o exército que ia à guerra? Então Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa, passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Então olha a distorção já do caráter do homem de Deus. O rei Davi tentou manipular o homem, né? Primeiro deu um presente a ele. Segundo disse, vá para casa, porque o prazo daria, né? 1, 2 semanas que ele engravidou a mulher dele. Se Urias fosse para casa e transasse com a esposa, bateria, né? 1 semana a mais ou a menos no parto. Ninguém vai duvidar. Aí começou a complicar a vida do rei, porque o Urias revelou que era um verdadeiro discípulo de Davi, que tinha aprendido tudo que ele ensinou. Não vou para casa. E ficou na frente do palácio dormindo com os guardas. Quando Davi, verso 10, soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Olha a resposta. Urias respondeu, abre aspas, a arca do Senhor e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, expostas ao relento, né? E Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Fecha aspas. Honra. Davi ensinou esses homens a serem honrados. Não posso. A tenda está ao relento. Meus companheiros de guerra em combate. Como eu posso estar aquecido, agraciado pelo corpo e o sexo de minha amada e tomar o meu vinho? E minha consciência me cobra a responsabilidade que meus irmãos estão exercendo em meu lugar. Não vou. Imagina. Davi eleva o nível desses homens, esquece o que ensinou, e esses homens aprenderam tanto que agora devolve para o rei o discipulado que ele tinha dado. Porque todos esses homens são reflexos, né, do discipulado de Davi. Da caverna de Adulão, quando não eram nada, só vadios da vida. Juro diante do rei que jamais farei uma coisa dessas. Então Davi disse, pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Olha só, aí o rei continuou a tramar. Não duvide de você, irmão. A gente está falando do maior adorador que a Bíblia revelou. Não duvide da sua capacidade de ser cínico, mal dissimulado, fugitivo de suas responsabilidades. Davi convidou Urias para um jantar e o embriagou.
Eu vou embebedar esse cara e esse cara vai voltar para casa de alguma maneira. Outra vez, porém, ele dormiu em uma esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Aí Davi teve a diabólica ideia de matar o homem na primeira fila da batalha. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto, junto com outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi o relatório da batalha, disse o mensageiro. Verso 21. Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tabes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe, seu soldado Urias o hitita também foi morto. Verso 25. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente, conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Lembra do que eu disse? Adúlteras, maldosas não choram a morte de seus maridos. Betseba não era uma adúltera. Era uma moça controlada pelo poder daquele que deveria protegê-la. Um homem de Deus. E homens de Deus não abusam da confiança que lhe depositaram. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. E aqui começa uma história responsável de restauração e arrependimento. Capítulo 12. Porque, irmão, se formos homens de Deus, esse tipo de história a gente vive em deprê. Não tem como um homem de Deus, um adorador, viver em cima de um cemitério. Não tem. A gente vive em crise. Podemos maquiar bem, mas um sofrimento nos acompanha. Uma tristeza nos abate. E, consequentemente, a covardia que eu falei. Onde há pecado, há uma covardia. Então a gente para de criar. Por isso, a maioria esmagadora dos homens evangélicos estão acuados, porque há pecado. Eles não conseguem pensar heroicamente, agir heroicamente. Porque há pecado. Onde há pecado, há pequenez de espírito. Não há ousadia. Falar com o diabo. A gente estava falando ontem sobre os demônios. Eles não se manifestam mais na igreja. Percebeu? Aí um pastor lá comentou isso. Eu falei, sensacional. Ou a gente expulsou todos os demônios do mundo, ou eles acabaram, ou alguma coisa errada com a gente, sim ou não? Porque mudou a teologia cristã evangélica de 20 anos para cá. Que de 20 anos para trás ainda era sede santo como eu sou santo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E hoje, pastor Anderson, não julgueis, não atire, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Então, antigamente a gente pecava, mas ainda era chamado a uma vida exclusiva e santa. Agora a gente é chamado a uma vida tolerante. A gente perde o poder porque a gente passa a evangelizar evangélicos e não tem mais poder para evangelizar o mundo. E o que é mais lindo na história de Davi é que ele não foi confrontado em seu pecado. Ele só ouviu uma história de injustiça. Tem uma nota de rodapé aqui na minha Bíblia, do comentarista bíblico, moral da história. Uma história bem contada,
costuma funcionar melhor que uma marretada. Porque não era mais fácil chegar com o pé no peito? Chamar ele de homicida, de adúltero, sim ou não? Aí, senta aí, pô. Abre um Red Bull aí, uma água de coco, um café. Deixa eu te contar uma resenha. Ele foi ganho pela a raiz da estrutura de um verdadeiro homem, que é o quê? Integridade. Ele foi restaurado quando o profeta acessou o coração masculino dele. E o coração masculino é encontrado pela ética da justiça. O profeta começou assim, ó, capítulo 12, verso 1. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: Senhor, havia 2 homens em certa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia com o seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos seus animais, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessas merece morrer e deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Olha só, 7 linhas de uma história já acessou o coração de um verdadeiro homem. Nem terminou de contar, ele se indignou. Pronto. Acessei o coração, resolvi o problema do pecado na vida desse homem. Uma história injusta, ativando um coração justo. Porque há uma grande diferença entre pecar e viver no pecado, adulterar e ser adúltero, mentir e ser um mentiroso. E relatos assim mostram a diferença entre um homem fraco, que teve um dia mau, e um homem cínico, um homem mau. Um homem que trama constantemente o mal alheio. Numa história de injustiça, Deus começa a restaurar a vida de Davi. E ele mesmo conclui, porque agiu sem misericórdia, ou seja, o que ele fez com Urias e Betseba é falta de misericórdia. Ele não teve compaixão. E é um traço do adorador, coração compassivo, vida piedosa, ser justo, se indignar com as injustiças. O crente ama falar sobre amor, mas a bravura no amor, 1 Coríntios 13, que é o texto do amor, diz: o amor não se alegra com a injustiça. Então se fala do amor muito na defensiva e pouco na ofensiva. Tudo crê, a gente gosta dessas partes, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas está lá, não se alegra com a injustiça, ou seja, amor toma providências de bravura. Eu dei essa aula no meu discipulado para os meus filhos e minhas sobrinhas. E a aula era o que é amor. Aí fui falar de ideologia de gênero, amor na perspectiva progressista, o amor de Jesus, que é um amor discipulador, é um amor que modifica, é um amor que chama a um padrão de santidade. Aí perguntei para eles assim: se entrar alguém ali, pular o muro agora, a gente está aqui, estou ensinando a Bíblia para vocês. Se pular alguém ali agora, eu puxar minha arma da cintura e botar 3 tiros no peito do cara, é amor? Eu ensinei tudo. Aí a conclusão é amor ou falta de amor? Aí a minha sobrinha, que flerta com o feminismo, disse: é amor. Aí eu falei: amor a quem? Aí ela disse: amor a nós.
Ah, eu lembro, falei sobre o inferno. O inferno é amor ou falta de amor? Aí no início eles ficaram confusos, mas no final eles falaram: o inferno é amor. Amor porque Deus está protegendo quem decidiu andar com Ele. Eu gosto da frase de C.S. Lewis, né? No fim, só duas classes de pessoas. Os da direita: Senhor, vivemos dizendo ao Senhor: seja feita a vossa vontade. Aí o Senhor diz: sejam bem-vindos. Os da esquerda, o Senhor dirá: seja feita a vossa vontade. Aí as pessoas perguntam: como um Deus bom pode punir pessoas ao inferno? Que loucura é essa? Se é bipolar? Como Deus é injusto se vai dar a alguns de nós eternamente o que a gente escolheu em vida? O que é o inferno? A vida que muitos escolheram. O que é o céu? A vida que muitos escolheram. Então, céu e inferno só é a conclusão de nossas escolhas. Como Deus vai intervir a uma escolha racional que alguns tomaram? Verso 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Olha só, Deus começa falando que é grave até o fato dele ter feito o que fez, desprezando a aliança. Tipo, você matou o seu irmão com a espada do incircunciso. Deus até apelou o conceito de aliança. Você entregou o seu irmão aos inimigos por causa do seu prazer. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, porque você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Lembra do que Absalão? Eu falei agora há pouco. Tomarei, olha só, foi profetizado. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. Então, o que aconteceu no capítulo 16 foi profetizado no capítulo 12. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Por isso que eu falei ontem aqui para os senhores, não tem como ter problema de reputação diante do arrependimento. Davi está tão arrependido que a gente está lendo isso aqui. Então não tem essa questão do, e o que vão dizer de mim? Deus já sabe, irmão, sabe? Deus sabe, anjos sabem, demônios sabem, tipo, aceita logo, paga logo e para de frescura, cara. Paga logo, levanta e caminha. E mude. E limpe a dignidade do seu nome. Se você sujou, você é o único responsável de limpar. E as pessoas não esquecem. É vitimismo querer que as pessoas esqueçam do que você fez. Não, as pessoas vão lembrar. É a sua responsabilidade impactar a vida das pessoas que você gerou um dano. É sua responsabilidade impactar a vida de uma ex-esposa. Deixar ela em dúvida assim, ó. É sua responsabilidade ser um ótimo ex-marido. Porque até para ser ex-marido tem que ser homem, tem que ter honra. Porque é a maior lição que o filho aprende, a maneira com a qual a mãe dele é tratada. E por isso que eu sempre digo, não tem bom pai onde há péssimo marido. Deixa o povo falar bem assim, esse Pedro é aquele... Causa esse impacto sociológico, irmão. Deixa as pessoas compararem o teu hoje com a década passada, o teu ano de hoje com o ano passado. É o mesmo cara?
Então, responsabilidade, foi o que Pedro assumiu. Para as pessoas falarem, esse homem com tamanha eloquência explicando o Pentecostes, é aquele que puxava a faca lá quando estava pescando? É o mesmo. Caramba, então esse Jesus é real, hein? Então esse negócio de igreja funciona, hein? Então Pedro teve que correr atrás do prejuízo. Foi ele que decidiu sair de um homem truculento para um erudito, para um apóstolo. Foi ele que decidiu. Não foi Jesus que impôs a ele. Deus perdoa, o homem jamais esquece. E não dá para ficar, mas eu me arrependi. Problema seu, cara. Ninguém te deve nada. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Já disse alguém por aí. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Uma coisa interessante que eu sempre pontuo no maçonaria é que o profeta diz que ele não vai morrer porque já foi perdoado, passado. O profeta não diz, você está sendo, vou pegar o que você falou, vou levar para Deus, depois eu volto para te falar o que Deus falou. Ou Deus vai te perdoar. Não, o profeta diz, tu não morrerá, Deus já te perdoou, passado. Então o profeta vem para sentenciar, mas ele já sentencia que Deus já perdoou antes do cara se arrepender. Olha que coisa paradigmática, que coisa maluca isso aqui. Porque Deus é aquele que visita a verdade no íntimo. É o que ele fala no Salmo 51 que eu li ontem para vocês. Se o Senhor quisesse sacrifícios de holocaustos, eu daria. Mas o Senhor quer o quê? Espírito quebrantado, coração contrito, verdade no íntimo. Então Deus já sabe que Davi está arrependido. É a mesma lógica de Abraão e Isaque. O que Deus faz com um menino morto? Fala para mim aí, amado. Em que um menino morto é útil para Deus? Deus queria o sacrifício de Isaque? Não, Deus queria concretizar para o próprio Abraão que Abraão era de Deus. Então a experiência do Moriá, 3 dias, obviamente tipifica Jesus, tem que ser daquele jeito que aponta para Jesus. Mas Deus não quer Isaque, Deus quer Abraão. Deus quer concretizar em Abraão para que Abraão tenha consciência racional, visual, concreta, que ele é um homem disposto a obedecer nos piores contextos da vida. Então Deus não quer aquilo que já é dele, é o que o salmista diz. O Senhor não come carne do animal, nem bebe o sangue do animal. Então por que Deus quer a nossa oferta? Porque Ele quer o ofertante por trás da oferta. E a oferta é a maneira do pecador se aproximar e se tornar um filho, um discípulo. Quanto mais eu entrego, mais eu me vulnerabilizo para que Deus me tenha, me modele, me transforme, me envie, confirme que eu sou dele. Porque se Deus não tem o que eu posso fazer, Deus não tem a mim. Então está conectado o que eu sou e o que eu faço para Deus. Quanto mais eu estou disposto a fazer para Deus, eu estou provando que eu estou disposto a me tornar de Deus. Você já foi perdoado. Porque está aqui dentro. Não está na oferta, não está no boi que ele vai matar. Está na verdade silenciosa do seu coração. Então,
Não entrega a Deus tua performance de arrependimento. Não entrega às pessoas tua performance de arrependimento. Entrega o teu homem verdadeiro, que é o teu homem interior, que é o que está acontecendo dentro. Tu já foi perdoado. Olha que coisa, cara. Como que alguém é perdoado antes de se arrepender? É isso que temos que aprender com Adão, com Davi. E não se Davi pecou, quem sou eu? Não. A perspectiva está errada. Como Deus pode ver em mim a virtude que viu em Davi. Porque as melhores orações e adorações não são ditas em palavras, são assistidas por Deus. Precisamos aprender com Davi que precisamos nos tornar o canal que Deus gosta de assistir, a música que Deus gosta de ouvir. Calado, Davi é uma canção, é isso. Ele não adora, ele é uma adoração. Então, quando ele vai fazer, já está feito, porque começou dentro. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que eu sempre, quando eu estou falando sobre adoração, eu insisto com os irmãos, a parte mais fácil da nossa fé é cantar. A.W. Tozer, um profeta do século passado, disse: o cristão não mente, ele canta. É o momento que nós mais mentimos para nós e para Deus, é quando louvamos. E o que a gente precisa entender? Que Deus quer que a nossa vida seja uma canção. A gente acorda e Deus fala, coloca no canal dele, ele me dá prazer, ele me dá alegria. Porque a gente não é mais o paciente no hospital. E o que a gente precisa entender? Que a adoração é a vida que nós levamos quando a música para de tocar. Conseguimos louvar sem música? Vai ser um parto para 99% dos evangélicos. Tipo assim, vamos adorar. Oxe, cadê a banda? Não, vamos adorar. Se vira aí. Não saberemos. Então, as melhores orações e adorações não têm palavras. Que está aqui dentro. Você e o Senhor. Mas para que você saiba que aquilo que você fez é grave, mesmo perdoado, haverá um sinal de punição. A criança vai morrer. E o Senhor faz adoecer a criança. Olha que interessante. Olha para mim, presta atenção. Um homem evangélico comum, que não é um discípulo nem um adorador, ele quer amenizar os danos do pecado, sim ou não? A maioria de nós, numa gravidez não planejada e esta conjugal, nós aconselharíamos o aborto. Então temos que aprender muito com Davi. Porque olha só, mesmo num contexto tão doloroso como esse, ele vai clamar para Deus poupar a criança, porque a vida é sagrada. Olha a raiz do adorador. Porque a maioria dos homens desejaria encobrir o problema do pecado, porque o nascimento da criança é a evidência que eu pequei. Então, a gente iria sugerir aborto, dependendo do tipo de homem que nós somos. Aí o cara já começa a mostrar suas virtudes. Ele não quer que a criança morra. E ele se joga no chão para adorar e clamar a Deus que poupe a criança. E faz isso por 7 dias. No 7º dia, verso 18, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram.
Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que estava acontecendo. Criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário, adorou o Senhor, depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Começo pelo final. Um homem maduro em sua masculinidade só o é porque tem a eternidade em vista. C.S. Lewis disse que os homens que mais causam progresso e impacto no mundo são os homens que esperam o céu. Davi espera o céu. Diz: eu não irei, ele não virá até mim, mas eu irei até ele. Olha a consciência de adoração, de eternidade. Que a morte do crente não acaba com a sua verdadeira vida. Então, como a gente pode se tornar homens evangélicos maduros? Porque eu espero o céu, eu elevo o nível da terra. Mas a maioria de nós está fazendo o quê? Fugindo. Por isso a gente não eleva o padrão da terra, não santifica as mesas de trabalho. Por isso que um jogador de futebol evangélico vai trair a esposa. Ano passado, um jogador estava com, traiu a esposa, engravidou a amante, e a esposa falou: não, é tranquilo, temos 6 filhos e 4 é dele fora do casamento. A gente não consegue um empresário evangélico frutífero, firme. A gente não consegue um político. Sabe, a bancada evangélica não causa em nós nenhuma sensação heróica. Talvez a gente não saiba um nome de um deputado evangélico nesse país, porque não exercem para a glória de Deus, ou seja, não fazem diferença alguma, não produziram nada significante para o país, para a igreja. Por quê? É um problema teológico, discipulador que nós temos. Estamos indo para o céu, fugindo da terra, por isso toleramos que a terra se torne um inferno. E era o contrário, porque eu espero o céu, eu vou causar um impacto na terra que deixa as pessoas vislumbradas, interessadas no que eu estou vivendo, no que eu estou falando, no que eu estou pregando. Eu não posso ir até meu filho, mas o meu filho virá até mim. Um dia. E o que me chama a atenção é o verso 21. Seus servos ficaram perplexos, ou seja, o mundo sempre foi politicamente correto, mimimi, vitimista, autocomiserativo. Então, os próprios servos de Davi, diante de um homem tão nobre, ficaram de mimimi quando viram que ele se levantou sem mimimi. Porque o que um adúltero quer? Compaixão. O que as testemunhas de um adultério quer? Acusar. Então o adúltero quer, ele vai ficar de costa curvada, dizendo: tenha misericórdia de mim, eu sou um lixo. E o que as testemunhas querem? Adúltero, vagabundo, traidor, sem caráter. Então, eles não podem acusar Davi porque Davi assustou todo mundo porque não levantou de ombros arqueados. Ele levantou de ombros eretos.
já causa um incômodo. Porque ninguém pode tacar pedra num homem de ombros eretos. Porque isso revela o quê? Identidade. Postura revela identidade. Ele levantou com postura. Já deixou todo mundo em dúvida. Então, o que ele fez não causou incômodo nele? É a primeira pergunta. Ele não está constrangido? Ele não vai viver vitimizando, justificando o seu pecado? Aí o texto prova que não. Por isso todo mundo ficou perplexo. Porque ele levanta, toma banho, coloca a melhor roupa, se ungir aqui é se perfumar, seu melhor perfume, adorou, aplicando ao nosso contexto, foi para o culto, sim, para lidar com todos os olhares reprovadores dos irmãos, bateu um papo com o pastor, tomou um café, deu um dízimo, a gente se vê no próximo culto, voltou para casa, pediu jantar. Aí todo mundo, como assim? Porque todo mundo queria uma placa, perdedor, adúltero, vagabundo. Então, ele não aceita culpa e ninguém consegue impor culpa. Tipo, o que rolou? Porque quando o profeta diz, Deus já te perdoou, é Romanos 8:1 no Antigo Testamento. Então ele pega a verdade justificadora do Novo e leva lá para o Antigo. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que a gente tem que ter em mente, porque os caras estão dizendo, nenhuma condenação a mais. Se vive no Espírito. Davi assustou a galera. Tu conhece algum homem que impõe respeito calado? Tu conhece menino que tu não para de fazer piada com ele, que é menino? Então um homem se levantou. E a gente não consegue fazer piada com homens. Por isso que eu falei ontem, se você não é geriátrico, você tem que limpar sua própria bunda. É isso que diferencia um homem de um menino. Então só vão te condenar se você é geriátrico. E está dizendo para as pessoas, tenha dó de mim, limpa a minha bunda que eu não consigo limpar. Mas quando o homem levanta, ele diz, eu sou responsável pelo que eu fiz. E eu cuido das consequências. Eu tiro o lixo para fora. Aí você deixa todo mundo perplexo. Não entendemos. A gente pode dizer, é evangelho, querido. É só o evangelho. Verso 24. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela. Betseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou de Salomão. Salomão nasceu dessa treta toda. Dor transformou-se em testemunho. Para a gente começar a encerrar, isso virou uma tatuagem no coração dos caras do Machonaria e hoje eu quero que vire uma tatuagem no coração dos senhores que estão ouvindo isso pela primeira vez. Verso 24, coloca aqui na tela para mim. Vocês podem ler em voz alta? De quem é a mulher? De quem é a mulher ali no texto? Volta para o versículo 15. Lê aí.
De quem é a mulher? A Bíblia está errada? A Bíblia está errada, irmão? A Bíblia é a palavra de Deus? Em 9 versos, Davi limpa a bunda dele. Em 9 versos, Davi tira a falda geriátrica e diz: eu sou um homem, eu não sou um menino. A mulher era de Urias, na raiz do problema. E ele bate no peito e diz: eu tenho que resolver o problema. Por quê? Para o homem sair dessa situação era fácil. Para a mulher sair dessa situação não seria fácil. Por quê? Davi era judeu, hebreu, israelita, chame como quiser. E ele, como homem, estava tranquilo. Contexto social protegia o homem. E ele era rei. E a lei era enferma pela carne, Paulo fala em Romanos. Então a poligamia não era aceita por Deus, porém tolerada, porque a lei não transformava, a lei conduzia os homens de Deus. Paulo diz, é um aio, palavra grega pedagogos, professor de criança. Então Davi, por incrível que pareça, era uma criança espiritual. Podemos ser mais maduros que Davi, porque estamos na graça de Jesus. Davi, por incrível que pareça, não era um homem transformado no espírito dele. Nós somos. Olha que coisa interessante. Ninguém do Antigo Testamento foi transformado como nós estamos, se somos um discípulo de Jesus. Então, provável que poligamia não é aceita no Novo Testamento. Por quê? Fomos transformados. Eles não. Então, Deus não aceitou. Deus tolerou. A lei estava enferma pela carne. Mas Betseba não sairia dessa situação bem porque ela não é mais uma virgem. Ela não é mais uma donzela. E nenhum hebreu casa com mulher deflorada. Judeu só casa com mulher virgem. Porque as testemunhas ficavam na celebração do casamento esperando o lençol manchado pelo sangue, pela ruptura do ímen. E se a moça demonstrasse que não era virgem, dá apedrejamento, dá devolução do pai, devolução do dote que foi dado, uma briga, uma confusão. É uma vergonha danada. Então, Davi violou Betseba no exercício do seu poder, matou seu marido, fez Deus matar uma criança numa relação ilícita e Betseba sairia para ser uma doméstica, uma prostituta, uma mulher sem rumo social, sem proteção, sem pedigree, sem o sobrenome de uma família que o protegesse. Ele destruiu sonhos de vida de Betseba, os projetos de vida. Mas Davi era um homem de Deus, um adorador justo, íntegro, correto. Então todo esse processo de ser repreendido, arrepender, clamar para Deus poupar a criança, levantar com honra, tomar banho, se vestir, se perfumar, adorar a Deus, jantar, levou ele em um processo de quê? Metanoia. Mudança de mente, mudança de rota, análise profunda das consequências do que fez. E a única conclusão óbvia é: eu preciso remediar o problema que eu causei. Eu não posso abandonar essa mulher. É desonroso. É um boleto que eu vou carregar dentro de mim sempre. Toda vez que eu falar, Deus, tu és bom, o Espírito Santo vai me constranger dizendo, bom, ao nível que eu não consigo te tornar um homem bom, capaz de assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, em 9 versos, o nosso irmão resolve o problema. Levanta do chão e diz, sou eu mesmo que tenho que resolver isso.
Então, a esposa que não é dele, no verso 15, se torna esposa dele no 24. Ele faz essa garota sorrir. Não sorrir plenamente, mas sorrir parcialmente, mas já é alguma coisa, né? Perdeu o marido, perdeu o filho, mas agora ela pode ser esposa do rei. Tipo, a vida foi garantida. É importante naquele contexto. Talvez hoje, mas ali era. Então, vê como é importante esse processo de mentalidade em nós? Hospital, exército, embaixada. Davi passou por todo esse processo. Por que que ele restaurou a vida de Betseba? Porque ele se reconheceu como embaixada de Deus. A minha individualidade é minha pátria, meu país. Eu sou a Nova Jerusalém móvel. Eu sou embaixador do reino de Deus. Você sabe disso, que uma embaixada é o país representado. O espaço geográfico de uma embaixada é a nação representada. É crime diplomático se a autoridade geográfica do país que recepciona uma embaixada entrar sem autorização naquele espaço. Cito Brasília muito, que é num bairro só, né? A gente chama de quadra, não há bairro em Brasília. Quadra. Então, há uma quadra onde todas as embaixadas são uma do lado da outra. Setor de embaixadas. Então, você vou ali no setor de embaixada. Aí você vai ver Nigéria, Argentina, Uruguai, um do lado da outra. A maior, né? E mais protegida é dos Estados Unidos. A embaixada é o país. Se um criminoso, a polícia do DF, quer pegar um criminoso que entrou na embaixada, se a polícia entrar, crime diplomático. Então, em todo esse processo que você vence a mentalidade que você está no hospital e você está num exército que tem uma enfermaria, é diferente, você recebe a cura para aceitar que você é um embaixador. E a sua individualidade é uma embaixada. Seu trabalho, seu ministério, a sua igreja local, sua família, seus filhos, seus lares, seu lazer. Tudo isso é a jurisdição da sua embaixada. É a sua responsabilidade como embaixador. Então, se você falhar, Deus está falhando. Se Davi falhar, Deus está falhando. Porque o que o profeta disse? Porque você deu motivo ao ímpio de blasfemar. Então, não é só Davi pecando, é Deus falhando sociologicamente. É o ímpio dizendo, então isso não vale nada. Esse negócio de Deus, de igreja, não vale nada. Porque o embaixador é Deus representado. A embaixada é o reino de Deus representado. Então, quando a gente erra, não é erro nosso individual, é erro nosso coletivo. Então, quando um homem trai sua esposa, é a igreja traindo. Pensa no peso agora. Quando um pastor cai, não é um pastor caindo. É a Nova Jerusalém caindo, é a nossa fama caindo. Por isso que o meu lema é: todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus famoso. Eu estou espalhando a nossa fama. Eu estou santificando o ofício do pastor que não está tomando dinheiro, está devolvendo dinheiro, está cuidando do... Eu insisto em projetos sociais não porque eu sou bom, mas porque eu estou tentando limpar a lama que jogaram no nosso nome. É sobre nós. Não é, nossa, o pastor Anderson é um pastor melhor, o meu não tem nenhum social, não. Eu estou fazendo até pelo teu pastor, por ti, por mim, por nós. Para que quando alguém falar, pastor é ladrão, alguém ouse dizer, ei, cala a boca, irmão, não sabe de nada não. Tem 200 mil pastores nesse país, mesmo que você encontrou um ruim, calma aí, deixa eu te contar uma história. É esse tipo de situação. Ou os nossos filhos, esses evangélicos aí, não sei o quê. Ei, peraí, lá em casa não é assim não. Mas se a gente ficar com a mentalidade de hospital,
Não vamos conseguir passar por esse processo de restauração que Davi passou. Porque a gente vai levantar assim. Ó. É o que todo mundo quer, amigos e inimigos. Quer você culpado. E culpa não é arrependimento, querido irmão. Remorso não é arrependimento. Paulo foi tão ousado que quando ele foi criticado pela igreja de Corinto, ele diz: nem eu me julgo e não aceito o juízo de ninguém. Eu tenho a mente de Cristo. Eu aplico em mim o que eu julgo ser o raciocínio de Cristo sobre as coisas. Ele falou, em outras palavras, eu não tenho um parâmetro de medir a mim. E ninguém tem parâmetro de me medir. Temos a mente que vem de Cristo. Ou seja, temos uma maneira cristocêntrica de racionalizar a vida, de pensar a vida. Mas se a gente for um hospital, a gente não levanta um exército. Por isso a gente ainda não causa incômodo social. Somos 60 milhões de brasileiros para evangélicos, né, para 220 milhões de habitantes. Temos sal para estragar a comida. Não se cozinha um pacote de feijão com um pacote de sal, só com as pitadas de sal. Então a gente tem 3 ímpios para um crente. Se a gente vivesse o que a gente aprendeu nesses 2 dias, a gente exportava avivamento e missionários. Eu já cumpri minha cota, tenho 4 filhos e uma mulher. Se era para salvar 3, já salvei 5. Olha só. Então, é a igreja que está com problema? Não. É a Bíblia? Não. É o nosso entendimento que está limitado. Ou você não enxergou que a igreja só existe por causa de bênção, 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 culto da bênção, culto não sei o quê, culto não sei o quê. Então a gente está com a mentalidade paciente. Quero mais, igreja, me dá mais, me dá mais. E ninguém tem a mentalidade combativa que sim, a igreja nos cura, nos restaura, nos abençoa, nos capacita. Mas ela é uma mãe guerreira. Paciente não movimenta a igreja, não investe na igreja, não faz a igreja crescer e expandir. E é isso, a maioria dos crentes é um fardo para a igreja. Igreja é pesada, ela não consegue se mobilizar, ela não consegue avançar. Por isso a gente chegou nessa tragédia. Estamos num tempo histórico que a igreja existe para evangelizar evangélicos. Estamos pesados, sedentários, sem sonhos apostólicos de expansão da obra do ministério. Porque a gente está fazendo contenção de crente. Culto para convencer crente do que crente deveria já estar convencido. Você quer uma prova disso? Palavra de dízimo e oferta nos cultos. É necessário, porque somos rebeldes, mas nem deveria existir. A gente força os pastores a pegar parte do culto que você deveria dar a Deus, a gente amando Ele em adoração, para convencer o crente do que o crente deveria estar convencido. Então o gasofilácio deveria ficar na entrada da igreja. O crente vai entrando e já vai depositando. Aí já vem adorando. Mas não, a gente para o culto para dizer, crente, abre a Bíblia aí que eu vou te obrigar a fazer um trem que você não quer fazer. Fala aí. Temos uns 50 homens aqui. Vamos mudar a partir de amanhã. Amanhã é dia de culto nas nossas igrejas. Vamos mover o nosso povo. Mulheres, crianças, outros homens no exemplo. Entende? Essa aqui é a tua igreja, pega o envelope e já deixa na Bíblia. Amanhã vai trazer ele cheio, já pega o vazio para vir no outro culto cheio. E ó, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar no diácono e dizer, cadê o gasofilácio? Quando o pastor... Aí vai gerando um movimento, entendeu?
Aí vai ter uma hora que o pastor fala, palavra de dízimo e oferta, os homens vão gritar, já fomos, pastor, já estamos voltando. Aí a igreja fica leve para cumprir seu apostólico, e porque ela está pesada, que ela tem que convencer o crente de algo que ele deveria já estar praticando. Fazer culto para convencer homem evangélico a ser um bom marido, ser fiel à esposa dele. É necessário porque estamos internados. Mas se a gente aceitar, a gente vai sair desse lugar e dizer, ei, não, somos um exército com enfermaria, não somos um hospital. Porque para transformar um hospital num exército, irmão, ixi, isso é difícil, hein? Vai ser difícil. Aí a gente nunca que vai se tornar um cara como Davi, um cara como José. José, né, o padrasto de Deus, irmão, convencido num sonho profético a aceitar uma noiva grávida pela ação do Espírito Santo. Quem de nós ia crer nessa história? Quem de nós ia aceitar amar uma noiva grávida pelo Espírito Santo? A gente está falando de nobreza. Deus tem uma ideia e antes de executá-la, ele encontra um homem bom e disponível. Esse homem é você? Não responda, não responda. Deus quer fazer coisas extraordinárias no mundo e está procurando um homem bom. Por isso que no maçonaria a gente crê que José é o homem mais importante do Novo Testamento. Se a gente perguntasse assim, se eu não falasse sobre ele e perguntasse quem é o homem mais importante do Novo Testamento, você, Jesus, Paulo, não, esquece Jesus porque ele é Deus, aí não vale. Mas Paulo, Pedro, fulano, José, cara. Porque José é quem abriu a porta para Deus entrar. Não apareceu muito, não fez uma oração nem nada. Só assumiu a responsabilidade de ser o padrasto de Deus e aceitar uma noiva grávida por uma ação miraculosa. E ele foi convencido num sonho. Tu tem pastor, igreja, Bíblia de qualquer versão e está dando dor de cabeça para Deus, irmão. O cara foi convencido num sonho. Então Deus quer fazer. Quem são os homens bons que Deus pode usar? A gente está tudo entubado. A igreja é hospital. Ai, Deus. Oh, rapaz. Porque olha a homenagem que Deus presta primeiro a José. José sendo um homem justo. Ou seja, ele já está pronto. Ele tem uma obediência antecedida. Ele não é paciente do hospital de Deus. Ele dá o melhor dele também para Deus. Jó. Ouviu falar do meu servo Jó? Eu choro toda vez que eu vejo Deus fazendo essas homenagens aos homens bíblicos. E esses homens só se tornaram assim porque obedeceram antes, construíram antes seu coração. É tão provável que todos nós, num casamento desgastado, não faria o que Jó fez, porque Jó tinha o perfeito motivo de sair de um casamento e casar com uma novinha. Ele tinha o pior contexto e a pior esposa que disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha que coisa legal para quem quer mudar de mulher. A gente mudaria de mulher com base bíblica. Fala aí, pastorzão. O que? Blasfemou do meu Deus? Sai voado. E ele continuou piedoso. Com a pior mulher que ele poderia ter. Rapaz, que conselho é esse? Que confronto é esse que uma esposa dá a um marido, cara? Sonho de toda mulher é um marido adorador, sim ou não? Aí a mulher dele disse, porque tu lutas para manter a tua integridade diante do teu Deus. Olha só, amaldiçoa ele e morra. E ele continua piedoso.
Deus quer fazer coisas grandiosas. Quem são os homens que ele pode usar? Antes de Deus ter uma ideia, ele precisa encontrar a pessoa certa, que ele vai usar para executar. José e Maria não poderia ser o Anderson e a Keila, entende? Mas para outra ideia de Deus pode ser o Anderson e a Keila, pode ser você. Porque para cada um que Deus chama, Deus conta com a construção de uma estrutura, que a pessoa aguenta o que Deus é capaz de fazer. As pessoas dizem que eu sou corajoso. Eu não acho. Eu não acho. Eu não tenho uma autopercepção de mim. Só faço o que eu acho que tem que fazer. E está de acordo, ó, assim, ó, Deus é tão perfeito e soberano que está de acordo com o meu nome. Olha que coisa interessante, irmão. Se você pesquisar o que significa a palavra Anderson, você cairia dessa cadeira. Tem vários significados, né? O filho de André, mas está escrito o herdeiro da virilidade, homem másculo, homem viril, aquele que se ofende quando a adoração é desonrada. Então Deus tem uma ideia, realinhar pastores. Aí ele tem uma ideia e levanta a pessoa certa. Quem? Eu. Porque assim, ó, 9 pastores chega para um pastor desviado e diz: amado, querido, vamos orar de novo. Aí Deus, soberanamente, me chamou para quê? Bora, vagabundo. Por isso, tem que ser todo tatuado, ter a cara feia, ser fã de Metallica e a barba desse tamanho. Por quê? Para cada chamado, para cada tarefa, uma estrutura. Então eu não acho que eu sou corajoso nem forte. Eu só sou o que a soberania dele determinou que eu fosse. Então tudo que há na minha vida hoje é uma configuração para o tempo que a gente está vivendo. Um pastor sem cara de pastor assustando pastores com cara de pastor. E qual é o seu chamado? Qual é a ideia que Deus quer frutificar na sua vida? Então, tudo que você já viu na minha vida que você acha polêmico, eu durmo o dia inteiro. Ah, pastor pedófilo, ameaça, processo. Durmo igual uma pedra. Por quê? Há uma estrutura que é dada misteriosamente por Deus para você aguentar o que você pode. Jó tinha uma estrutura para aguentar a esposa, a morte dos 7 filhos, a perda do patrimônio. José tinha estrutura para aguentar essa noiva grávida miraculosamente pela ação do Espírito Santo. Paulo teve estrutura para tudo que ele viveu. Os 11 apóstolos, com a exceção de João, tinham estrutura para suportar a barbaridade da morte a qual impuseram a ele. Se você não sabe, o apóstolo Paulo foi morto decapitado. Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo. João não morreu barbarizado, morreu de velhice, mas foi jogado pelo imperador Domiciano numa panela grande de azeite fervendo. Ele foi exilado em Patmos porque Domiciano ficou com temor. E também acho que ele desfigurou, né, o corpo. Então ficou um cara horrível, que as pessoas não queriam por perto, mas Domiciano ficou com temor porque ele não morreu. Então ele entendeu que Jeová tinha poder. Então não quero enfrentar nem esse cara, nem o Deus dele. Exila ele lá em Patmos. E todos eles tinham estrutura. Você não vê João todo amável. Poderia ter cartas xingando o imperador, mas escreveu com doçura, né?
suas epístolas, o Apocalipse, escreve suas epístolas dizendo: filhinhos, escrevo para que não peques. Então, todos nós, ao nos tornarmos homens evangélicos maduros, receberemos estrutura moral e espiritual, ferramentas do reino e um chamado específico de Deus. Somos específicos, porque há pessoas específicas que só podem ser salvas por nós. Porque eu sou assim. Quantos homens foram salvos e resgatados por Jesus? Muitos homens. Assim como haverá muitos homens resgatados pela doçura e o tom de voz de um David Leonardo. Sabe? Cada um no seu quadrado. Mas quantos caras casca grossa voltaram para a igreja porque falou: é possível ser de Jesus e casca grossa, né? Lá mesmo, do lado da nossa igreja, o cara falou: que barulho infernal, vou reclamar dessa igreja, né? Um pastor diferente, curte rock and roll. Aí, na hora, o marido: hã? Aí desceu, quando entrou lá, falou: caramba, velho. Ficou. Porque era um cara jiu-jiteiro, tatuado, fã de Metallica. Tipo, meu Deus, é possível? Então, cada um de nós, cara, tem uma estrutura e um chamado específico de Deus. E se a gente não levantar, a gente atrasa o plano, sabe? Atrasa a logística. E o corpo não é um membro só. Lembra de Paulo escrevendo a Romanos e aos Coríntios sobre isso? Somos muitos, mas somos membros uns dos outros, ligados em amor ao cabeça que é Jesus. Então tem muita gente esperando por nós, cara. Enquanto a gente se diverte no pecado, tem alguém morrendo. Esperando por nós. Porque onde houver pecado, não haverá salvação. Os heróis ou os heróis em potencial, tudo entubado. As marcas. Você entra na igreja, só leito, 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 leito. E as pessoas: cuide de mim, me salve. E ninguém dizendo como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque pacientes não podem ser enviados. Tenta internar um guerreiro. Ele na maca, querendo arrancar os trem. Tem policiais aqui, militares aqui, sem dúvida. Tenta internar um guerreiro. Que o cara tem mentalidade de quê? De combate, não de vítima. Tenta dar férias para um pastor. As esposas dos pastores assim, ó: vou tirar férias lá em Maceió. A primeira coisa que um pastor faz: liga para os amigos para fazer agenda. Porque ele não descansa. Ele não descansa, ele é um guerreiro. Então ele vai lá tomar uma água de coco, comer um caranguejo, sabe? Brincar com os filhos, e à noite ele vai fazer o quê? Pregar. Porque guerreiro não relaxa. É igual policial, sempre que é AP. Você quer ver um cara, você fala: esse é policial. Quando ele entra no restaurante, ele já senta onde? Posição estratégica, sempre. Nunca dá costa para a rua, nunca fica de bobeira. Sempre que é AP, sempre, ó, de olho no suspeito, de olho na possível ameaça. Igual pastor, pastor sempre ligeiro. Cadê o anjo? Cadê o demônio? Cadê o Espírito Santo? É isso, mas paciente não vê isso. Só guerreiros veem isso. Só guerreiros estão aqui e não estão aqui. Quem é esposa de pastor sabe desse dano. O marido está e não está. O corpo está, a alma não está. Porque a alma está o quê? QAP ligado no espírito 220 volts, entende?
E é isso que salva homens como Davi. Espírito que apê. Alerta, estou pronto, sabe? Estou acessível, estou disponível. Então, se você ama Deus, não permita que enquanto você tem prazer no pecado, alguém morra. Tem pessoas clamando por Deus e Deus não tem corpo que não seja o seu. Ele é espírito, está invisível ainda aos olhos nus. A única maneira de Deus resolver problemas nesse mundo é usando você. Não permita que Deus seja uma interrogação, uma mudez no mundo. Deus está mudo. Que Ele não pode. A oração é feita, Deus responde, mas ela só pode ser concretizada fisicamente. Uma criança clama a Deus. Vou te dar um exemplo. Cadê o Beza? A gente finalizou uma brinquedoteca para autistas lá no prédio social onde eu lidero mais de 30 causas, né? 100 mil reais a brinquedoteca. Sofri muito, mas concluí, graças a Deus. E gravei um vídeo dizendo que está disponível gratuitamente para qualquer autista, inclusive para fazer aniversário. Uma mãe me procurou. Falou, eu mudei de Goiânia para Brasília, minha filha é autista, para fazer tratamento, não consegui, mas estou vendo... Não, pode deixar, obrigado. Mas estou vendo a mão de Deus tocando minha filha sem terapia. Ela não olhava no meu olho e agora ela já fala e tal. E pastor, sabe qual é o sonho dela? Um aniversário numa casa de festa. Aí ela já está convidando as pessoas. Ela vai na rua, qualquer pessoa que ela vê na rua, ela fala, olha, eu quero você na minha festa. E a mãe falando, a gente está sem o que... Pensando, né? A gente está sem o que comer. Falou que elas saíram de casa e na porta da casa delas tinha um mendigo travesti sentado. Aí a menina, um autista, irmão, foi lá. Eu sou pai de um autista e o meu é não verbal, não fala. Irmão, o peso de um autista falar, bicho, para um verdadeiro pai e mãe, está louco, cachoeira. Aí falou que a menina chegou para o travesti e falou, como você é lindo. Deus ama você, sabia? E eu quero você na minha festa. E deu um abraço no travesti. Aí, olha só. Eu postei o vídeo, hoje é sábado, né? Eu postei o vídeo quarta-feira. Aí elas foram dormir. Aí falou, mamãe, vamos orar antes de dormir? E eu vou... mais uma vez pediu ao Papai do Céu a minha festa. E a mãe sofrendo, que falou, não temos condições nenhuma. Falou que ela orou. Papai do Céu, obrigado pela a festa que o Senhor vai fazer para mim. E o sonho dela é fazer uma festa temática de unicórnio. Botou na cabeça unicórnio. Aí eu posto no outro dia, a mãe dela comenta. Ai, pastor, muito obrigado por ser sensível à comunidade. O sonho da minha filha, um lugar como esse. Toda vez que ela passa e vê, fala, ó, mamãe, é um lugar assim que eu queria a minha festa. E a brinquedoteca que a gente montou, muito legal, né? Uma estrutura bacana. Posso comparar a alguns shoppings, né? De porte médio. E na hora o Espírito Santo falou comigo. Faz. Vamos fazer. Aí a mãe ficou louca, né? Porque, como assim? Minha filha... Aí ela falou isso, minha filha orou ontem à noite. E por que eu tenho que ser ligeiro na resposta? Porque Deus não pode responder sem usar alguém. A menina vai ficar orando até Jesus voltar. Entendeu? Jesus não vai fazer essa festa. Eu sou Jesus em movimento. Eu sou a carne de Jesus. Eu sou o corpo de Jesus. O dinheiro de Jesus está no meu bolso. O dinheiro de Jesus está na minha conta. O abraço de Jesus está no meu abraço.
Os passos de Jesus estão em meus passos. As palavras de Jesus estão na minha boca. Irmão, gente disponível não falta. Sabe, quando um homem evangélico ou um pastor se posicionar, está todo mundo na igreja. Tem enfermeiro, médico, empresário, igual, por exemplo, a gente revolucionou a vida de um autista que foi agredido e perdeu o olho. Em 2 dias eu levantei 30 mil. Tirei ele de uma kitnet com a família, botei num apartamento, mobiliamos. Hoje chegou o último eletrodoméstico, foi uma máquina de lavar. A mulher ficou chocada, porque a gente comprou tudo de excelência, como compraria para as nossas casas, sabe? A minha máquina de lavar está endemoniada. Essa semana eu falei para minha esposa, tem um demônio dentro da máquina de lavar, sabe? 11 da noite a máquina... Eu falei, tem um satanás lá dentro. Aí eu compro uma máquina de lavar para o órfão, irmão, de 5 mil. Aí chegou na casa da mulher, gravaram um vídeo, mandaram para mim, sabe? Como assim, cara? Olha que loucura, irmão. O impacto de ver a igreja se movimentando é tão esperado pela sociedade que alguém se deu ao luxo de comprar um chip desconhecido, chip novo, botou número desconhecido e ligou para essa mãe do autista. Falou bem assim, a minha família não gostava do pastor Anderson e nós estamos impactados. É surreal o que ele está fazendo. E a gente vai comprar uma geladeira e não vou falar qual é o meu nome e você vai falar que foi ele. Eu estou fazendo porque ele fez primeiro. Ele alugou a casa, comprou os móveis, o eletrodoméstico, ganhou uma geladeira de um dos nossos homens, uma geladeira semi-nova, e a mulher falou, não, eu vou te dar uma geladeira gigante. Como foi o fogão que ele comprou? A marca e a cor. Aí eu comprei um cinza lá, prateado com preto. Ela, pastor, o fogão parece uma nave, sabe? E a mulher falou, eu vou comprar a geladeira que combina com o fogão. Pode custar o preço que for. Irmão, eu acho que foi uns 7 pau a geladeira que a mulher comprou. Aí só falaram assim, mandou o caminhão e o carro ficou na esquina. Não sei se era uma Ferrari ou uma Mercedes. Vídeo fumê, falou, não vou me identificar. Só vim aqui para garantir que o negócio, eu nem sei quem é. Ou seja, está todo mundo ansioso de ver a igreja. Está todo mundo ansioso de ver os homens evangélicos e milagres assim podem acontecer que nem vai sair totalmente do nosso bolso porque um encoraja o outro. Aí, por exemplo, não, vou fazer a festa. Aí segunda-feira já tem uma reunião com médico que quer ajudar, com dono de casa de festa que quer ajudar, todo mundo quer fazer, porque está todo mundo cansado de ver uma igreja que só quer, de ver pastores que só querem. Aí quando a sociedade vê um pastor que está devolvendo, fala, vamos junto. E isso é tirar a lama do nosso nome. Entende? O órfão e a viúva vai dizer o quê? Foi a igreja, foi um pastor. Ela foi para a audiência porque arrancaram o olho dele e foi menor de idade que fez, então não vai dar cadeia, mas aí falou que lá na promotoria ela não tirava o nome, ela não tira o nosso nome da boca. De 10 palavras que ela diz hoje, 7 é pastor Anderson Silva. Ela falou, Beza lembrou ali. Ela falou, eu vou tatuar o teu nome, pastor. Não, ligaram para ela, um deputado ligou para ela, que prometeu e não fez. Ela falou bem assim, ó, um pastor, não me prometeu e fez, não me ligue mais. Mas mulher, tu falou na live que vai tatuar o nome de um pastor. Ela falou, meu amigo, já está tatuado no meu coração. O cara devolveu o sorriso às minhas crianças. Eu vou tatuar mesmo. Não, quando chegou o videogame. Tem um videogame, olha só, irmão. Chegou um cara e falou, pastor, comprei um videogame e só usei 4 vezes. Estou mandando aí.
Até videogame que não estava na rota entrou, os meninos ficou louco, que ela teve um ex-marido que batia nela e o cara saiu de casa e roubou o videogame dos filhos. Até isso, irmão, assim, ó, o capricho de Deus, sabe? Mas se você perguntar para mim o que saiu do bolso de pastor Anderson, não saiu muita coisa. Porque quando o homem vai, todos vêm. E o que é mais interessante, me chame de polêmico, quem não concorda ou não gosta de mim. Mas isso é credibilidade. Me chame de polêmico, credibilidade eu tenho. Porque as pessoas entendem, até agora ele não traiu Jesus. Isso é importante para quem está decepcionado. Isso é importante para quem não confia mais na classe pastoral. Isso é importante para quem não confia mais na igreja. Um cara lá comentou, cobra muito, mas faz. Eu tenho que me calar. Até que os irmãos amadureçam e percebam que não é sobre mim. Não quero ser o diferentão. Eu estou nessa luta de limpar a lama que jogaram no nosso nome. Devolver credibilidade ao nosso povo. Todo mundo continua respeitando o padre, né? Percebe? Se o padre for na casa de alguém, todo mundo toma banho, bota a mesa. E era assim com a gente há algumas décadas, mas perdeu. Não está respeitando mais pastor. O pastor vem aqui em casa. Tanto faz. A gente chega lá, nenhuma mesa tem para nós, um café não tem para nós. Não tem mais expectativa em nós. E somos responsáveis por isso. Todo dia essa meninada dela aí, dessa mãe, grava vídeo. Acorda já gravando vídeo, ela ama fazer live, né? Pastor, eu te amo. Os meninos, olha só, cara. Pastor, eu te amo. Pastor, eu te amo. Cara, quando a gente fez a primeira compra para eles, eles agradeceram. Compra do mês. Só porque tinha um saco de batata e de tomate, fazia tempo que não comiam. Olha como é simples, é pouco. Um dono de supermercado, discípulo virtual, falou, eu vou doar 1 ano de compra grátis. Tá todo mundo por aí, cara. Você só precisa ser o primeiro maluco a botar a cara. Entendeu? Faz do teu bolso a primeira, segunda, terceira vez, na quarta, vai vir gente junto. Vamos reformar a casa da viúva. Peita, cara, vai, porque vai chegar gente. A notícia vai chegar num dono de loja de material, de um empresário, de um médico, de um jogador. Vai chegar, irmão. Só um jogador brasileiro lá em Miami, no Boston, não sei o que lá, tá me seguindo. Pastor, tô mandando agora, mandou R$5.000. Para a Brinquedoteca, um moleque empresário disruptivo aí do marketing digital, tô mandando 10. Daqui a pouco, quando eu fui ver, 30 conto. Bora-se embora. Alugamos apartamento, compramos sofá de 2.000, geladeira de, sabe? E vamos embora. Conseguimos a cirurgia para o nariz, que quebraram o nariz dele, pendurado só pela cartilagem. Político prometeu. Aí um médico de Curitiba falou, tem um amigo médico nessa área em Brasília, vou viabilizar, bora, não vai pagar o médico, só vai pagar o cirurgião e o hospital. É isso, a rede dos homens evangélicos levanta, porque não dá para a gente fazer isso arrastando no pecado, na lama do pecado. Por quê? Pecado é contraproducente. A gente só produz quando decide pela santidade. Pecado é derrota. Santidade é vitória. Santidade é inteligência. Se você decide pelo pecado, você é burro. Porque inteligência é você acordar sem ter que pedir perdão a ninguém. Santidade é qualidade de vida. Se você está no pecado, tem que escolher uma nova mentira para cobrir a mentira que você contou no dia anterior. Você tem que viver fugindo de Deus, do inferno, do outro, da esposa, do trabalho. Coleção de máscaras. É burrice. Quer qualidade de vida? Acordar e dizer, um cafezinho quentinho,
e não ter que pedir perdão. Fala aí. Luxo. Ser crente é luxo. Mas não, a gente acorda com a próxima mentira para eu encobrir o lastro do que eu estou fazendo. Os políticos em Brasília estão tudo se perturbando por causa da maçonaria. Os homens do pastor barbudo estão resolvendo as tretas. Hoje, a gente estava reformando uma escola de autista. Os caras mandavam o vídeo agorinha. Pintando estacionamento, olha a demanda. Apagou a lista, as listas do estacionamento. Aí tá a guerra entre os pais, porque um estaciona o carro torto, aí daqui a pouco tá todo mundo levando o filho para terapia, saindo na mão. Cadu do estacionamento. Aí eu fui lá dizendo, qual o problema da escola? O estacionamento. Precisa pintar. Vamos embora. Orçou o material quanto? 1.700. Bora-se embora. Dinheiro não tem sempre, mas loucura tem. Aí os caras estão lá, capinando, pintando meio fio, fazendo a lista. Quando perguntaram, uau, pintaram a escola, quem foi? Os homens da igreja. O pastor tatuado. Aí eu não recebo a glória, mando para Jesus. Eles honram a gente honra Jesus. Ela tatua meu nome, eu tatuo o nome de Jesus. Ela quer me homenagear, eu homenageei Jesus. É isso, irmão. Levante do chão. Transforme a esposa do outro na sua esposa. Transforme sua dor em seu testemunho. Transforme a vergonha em uma nova jornada. Você é o único responsável. Não se vitimize. Foi homem para pecar? Fui, pastor. Seja homem para se arrepender e cause um impacto na vida dos seus espectadores. Alguma coisa aconteceu com esse bexiguento. O que foi? Aí você fala, Jesus, a igreja, o evangelho, a palavra de Deus. Levante, irmão. Não fique se arrastando igual um verme. Você não foi criado por Deus para ser um verme. Você honre seu nome. Sabe qual é o seu nome? Filho de Deus. Honre seu nome. Pague seus boletos. Limpe seu nome. Filho de Deus é o seu nome. Então, sai da lama e lembre-se, o mundo te quer assim. Você também. Mas filho de Deus anda assim, Ombro reto. Peito estufado. Eu sei quem eu sou. Sem arrogância. Consciência de identidade. Amém? Vamos orar.